O respeitado escritor cristão, ex-ateu, professor e tutor de literatura inglesa, no século XX, conhecido pelo nome de C.S. Lewis, reuniu em um livro algumas cartas tão diabólicas que a chamou de Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. Lewis observa que não tinha mínima intenção de explicar como as cartas caíram em suas mãos. Mas isso não anula o fato de que essas cartas revelam como o diabo e seus demônios agem para tentar afastar os seres humanos do Senhor Jesus Cristo. Elas revelam algumas das maneiras que os demônios usam para distrair e enganar os cristãos. Nessas cartas aparecem alguns personagens, os quais precisamos destacá-los. São eles: o primeiro é chamado de Vermelindo. O segundo é chamado de Paciente. O terceiro é chamado de Maldanado. O quarto é chamado de Inimigo. O quinto é chamado pelo Maldanado de o nosso Pai. Vermelindo se refere a um demônio tentador que recebe constante orientações de seu velho e experiente tio, o qual é chamado de Maldanado. Este Maldanado, pela sua esperteza demonstrada nos conselhos diabólicos dados a Vermelindo, se trata de um demônio de alta patente e de grande confiança do diabo. Vermelindo é um demônio que está constantemente tentando a humanidade e se esforçando muito para colocar as orientações de Maldanado em prática, a fim de levar o máximo de almas para o inferno. Já o personagem chamado de Paciente representa os seres humanos. O quarto personagem chamado por Maldanado de Inimigo. Este inimigo é uma maneira de Maldanado se referir ao Senhor Jesus Cristo ou ao próprio Deus. O quinto personagem que destacamos, o qual Maldanado o chama de o nosso Pai, é na verdade o chefe de todos os demônios, ou seja, trata-se do próprio diabo. As cartas são uma espécie de um manual do diabo para um demônio de alta patente, e este, por sua vez, transmite as orientações para um demônio mais inferior, o qual é chamado de Vermelindo. Vejamos do que se trata algumas cartas. Antes, porém, devemos avisar a você que nos escuta, que o conteúdo de cada carta revela, na verdade, muitas das táticas usadas pelo diabo, a fim de destruir os seres humanos e, consequentemente, levá-los para o inferno. Vejamos. Carta 2. Orientações para fazer um novo convertido voltar para o pecado e abandonar Cristo. Carta 3. Orientações para fazer um cristão viver em discórdia com a sua mãe. Ou seja, o objetivo do diabo é produzir contendas na família. Carta 4. Orientações para tornar as orações dos cristãos sem poder no mundo espiritual. Carta 6. Orientações para plantar na mente humana incertezas e pensamentos contraditórios, a fim de produzir medo e pensamentos fantasiosos. Carta 7. Orientações cujos objetivos são manter os humanos em ignorância quanto à sua própria existência, a existência do mundo espiritual e a existência de Jesus Cristo. Outro objetivo desta Carta 7 é fazer com que os seres humanos deixem de orar, desobedeçam às ordenanças, deixem de amar e vivam apenas como pessoas religiosas. Carta 8. De acordo com as informações da Carta 8, uma das coisas que Deus fez e deixou o diabo revoltado foi o fato de Deus ter feito os seres humanos, em parte animais, em parte espíritos. É como se o diabo sentisse inveja pelo fato de os seres humanos ter algo que ele não tem, ou seja, um corpo físico. Carta 12. Conforme as informações da Carta 12, os demônios trabalham fazendo com que o ser humano gaste seu tempo em coisas inúteis e deixe de participar de atividades saudáveis e sociáveis. Carta 14. Através das informações da Carta 14, nota-se que a verdadeira humildade demonstrada pelo ser humano é algo que incomoda os demônios. Por isso eles trabalham tentando fazer com que o humilde se orgulhe de sua própria humildade, se tornando com isso um falso humilde. Carta 16. As informações da Carta 16 revelam o segredo dos demônios,
em relação ao cristão, que fica trocando de igreja, como se troca de roupas. Os demônios deram o seguinte nome para o seguidor de Jesus, que não para em uma igreja, o nome é degustador de igrejas, ou especialista em igrejas. Os demônios trabalham para que o seguidor de Jesus seja degustador de igrejas, e saia por aí procurando igrejas que melhor lhe agrade, pois assim este cristão, ao invés de aprender, passará a criticar igrejas por aonde passam. Na carta 19, o personagem maldanado recomenda ao Vermelindo que as cartas não fossem mostradas a ninguém, e que toda a informação fosse trancada a 7 chaves. Isso só reforça a ideia de que as cartas do demônio maldanado ao seu aprendiz, o demônio Vermelindo, são informações de grande relevância, para serem usadas na tentativa de fazer o ser humano a pecar contra o nosso Senhor Jesus Cristo. São informações que o ser humano não deveriam conhecê-las, pois, caso contrário, o ser humano passaria a identificar os ataques diabólicos contra a sua vida. Isso é algo muito sério. Carta 22. Na carta 22, o demônio maldanado demonstra estar irritado com o último relatório do demônio Vermelindo, além de algumas informações importantes serem reveladas. Primeiro, o inferno é um lugar de muita agitação, grande barulho e muita desordem. Segundo, a aparência bizarra dos demônios é devido às muitas mutações como forma de punição imposta pelo próprio Deus. Caro ouvinte, se você já viu um demônio, certamente compreenderá este ponto. Carta 23. Esta demonstra claramente que os demônios trabalham para que as pessoas tenham a compreensão distorcida de quem é de fato o Senhor Jesus Cristo. Em tempos, os demônios criam maneiras para enganarem o ser humano acerca de quem de fato é Jesus Cristo. A carta revela que os demônios têm usado duas coisas como instrumentos de ataques, a fim de distorcer e enganar as pessoas acerca de quem realmente é Jesus. Eles têm usado o conflito da política com a teologia. O demônio, na carta, deixou bem claro que o objetivo disso tudo é distrair a mente do ser humano daquilo que Jesus é e daquilo que ele fez. Isto é algo muito sério. Ainda nesta carta, há uma informação muito negligenciada pela maioria dos evangélicos, ou seja, o dever do cristianismo influenciar a política, pois isso acontecendo, a vida da sociedade tende a ser tratada com mais justiça. Sobre este assunto, o demônio, sem querer, revelou o seguinte: certamente, não queremos que os homens permitam que o seu cristianismo transborde para a sua vida política, pois o estabelecimento de qualquer coisa parecida com uma sociedade realmente justa seria um desastre de grandes proporções. Ou seja, seria um desastre de grandes proporções para os próprios demônios.